Olá, gente. O programa Pontuando hoje está mais voltado para a filosofia, para o pensamento. É claro que faz parte de um conjunto de ações e estruturas de pensamento e de fala e de composição da realidade que nós estamos vendo, traduzida pela filosofia. Nós temos aí vários programas em que nós estamos avaliando a realidade e estamos sempre girando no entorno da observação das ações do ser humano. Hoje eu vou ler alguns textos, não todos, do mesmo livro do Byung-Chul Han, o filósofo, que foi escrito em 2018. Inclusive algumas menções, aliás, ele foi escrito em 2018, 2017, 2018, foi impresso em 2019. E essa quantidade de anos que passou, e aqui tem uma menção, aqui é 2013, o que significa que ele tem algum tempo que esses textos foram elaborados, eles podem ter sido revisados e tudo, mas eles foram escritos aí na última década. Bom, ele faz parte de um conjunto, o conjunto da obra do Byung-Chul Han, e a gente tem que levar em consideração o seguinte: o Byung-Chul Han, ele não fez uma análise filosófica pontual. Obviamente que ele vem de anos verificando isso aí, algumas verificando a nossa realidade, como é que foram as transformações. E ele é um grande analista da nossa realidade, da atualidade, e ele tem um ponto interessante que eu sempre relevo dele, que talvez ele seja o melhor observador, porque ele está fazendo observações de tempos em tempos e ele vem escrevendo, então às vezes ele se repete. Tal. Algumas se repetem, mas dali para frente ele se renova e supera e mostra uma outra visão que vai compondo as visões anteriores. Então, nesses últimos 10 anos, ele tem feito realmente uma interpretação muito interessante e os prognósticos dele são coisas que estão realmente, de fato, acontecendo. Ele vai lá e avalia de novo. Algumas coisas que ele vai falar aqui nesse livro são estruturas dentro da internet que, de repente, não existem mais, mas existem seus correlatos e os seus estados avançados. Então, tudo aqui vale a pena ser lido e observado, porque o interessante, o importante aqui é a essência da observação do que ele está observando. Algumas palavras são difíceis, alguns autores que ele menciona, você não vai saber quem é e eu não vou, os que eu souber não vai dar tempo de explicar o pensamento, é muito longo, não custa você dar uma observada aí se você ficar com curiosidade. Vamos começar a ler para o texto não ficar muito grande. Em vista da rápida ascensão da mídia eletrônica, o teórico Marshall McLuhan observa em 1964, do século passado, a técnica da ereticidade está, porém, em meio a nós, e nós somos zonzos, surdos, cegos e mudos em seu embate com a técnica de Gutenberg. Gutenberg foi o que inventou lá a imprensa, né? Algo semelhante ocorre com a mídia digital. Agora já é o Byung-Chul Han falando. Nós somos desprogramados por meio dessa nova mídia, sem que possamos compreender inteiramente essa mudança radical de paradigma. Arrastamo-nos atrás da mídia digital, que alguém de decisão consciente transforma decisivamente nosso comportamento, nossa percepção, nossa sensação, nosso pensamento, nossa vida em conjunto. Isso tudo é feito com intenção. Eu estou dizendo, traduzindo o que ele falou. Embriagamo-nos hoje em dia da mídia digital, sem que possamos avaliar inteiramente as consequências dessa embriaguez. Essa cegueira e essa estupidez simultâneas a ela constituem a crise atual. Se você não percebe a crise, ela existe. Se você é novo,
que eu digo novo, você está imerso, você nasceu com isso aí, obviamente que você não tem percepção de uma crise ou de uma mudança de paradigma. Não sei se necessariamente nós estamos com uma mudança de paradigma, mas nós estamos numa imersão digital que pessoas que têm até 19 anos, ou até 15, 16 anos, não perceberam porque nasceram dentro dela. Quem nasceu um pouco antes e viu um pedaço dessa transformação e se tornou imerso, ainda não está vendo com distanciamento. Para ele que tem mais de 50 anos, para eu que tenho mais de 60, é absolutamente perceptível. Só que ele estuda isso. Eu avalio de acordo com a minha percepção do presente, com a minha percepção das interações do passado nas evoluções para o presente, e porque sou uma pessoa curiosa, que leio muitos autores, o que não quer dizer que eu seja nenhum sábio, né? Tanto é que eu faço uso da palavra de autores consagrados e grandes estudiosos, ainda que não muito conhecidos, para falar de realidades que eu vejo, mas que às vezes não têm termos adequados ou pensamentos redondos, bem avaliados e analisados sobre aquele assunto. Então, eu me baseio em vários autores, entre eles, e principalmente na visão da realidade, no Byung-Chul Han, que é uma pessoa que eu acho espetacular. Ele diz tudo que eu percebo e penso, muito mais até, né? Aliás, muito além até, mas do pouco que eu consigo perceber e vejo, ele vai muito mais longe. Vamos lá. Um outro texto aqui. Respeito. Respeito significa literalmente olhar para trás. A palavra respeito significa olhar para trás. Isso aí é tradição, evolução do latim, outras línguas, etc. No trato respeitoso com os outros, nós controlamos o nosso observador curioso. O respeito pressupõe um olhar distanciado, um pathos da distância. Hoje ele dá lugar a um ver sem distância, característica do espetáculo. Ele está dizendo aqui que quando você olha uma pessoa, vamos olhar nas relações tradicionais, quando você vê uma pessoa que você tenha por ela ou não algum respeito, baseado no se você a conhece ou se você não a conhece, pela posição social que você supõe a ela, ou simplesmente pelo fato de ela ser um outro ser humano na sua frente e tal, o respeito pressupõe um olhar distanciado. Você está vendo distante. Hoje, nós estamos muito próximos, vendo pessoas nas mídias devassadas e nós não temos mais esse distanciamento. Deveríamos ter, mesmo na ausência da pessoa ali. Mas como uma coisa mediatizada, o olhar se dá a uma certa distância. E aquele olhar é o olhar de quem vê um espetáculo. Não necessariamente que esteja acontecendo um espetáculo do lado de lá, de alguém que você vê ou lê ou cogita, mas alguma coisa do que se vê hoje nas mídias a respeito de pessoas que você não conhece e que você poderia passar por elas na rua e teria um distanciamento que inclui o respeito, tem a ideia do respeito, hoje você a vê como espetáculo nas mídias. Bom, o verbo latino expectare, ao qual o espetáculo remonta, é um olhar voyeurístico. Voyeur é aquele sujeito que fica escondido num lugar ou observando dois namorados, observando alguém trocando de roupa pela janela, observando o pessoal transando, observando uma mulher que descuidadamente está fazendo movimentos onde você consegue ver algo da intimidade dela. O voyeur é esse cara, né? Existem explicações até mais acentuadas que eu não vou dar aqui porque eu acho desnecessário. E você também deve saber o que é, né? Tem gente aí que vai saber. O verbo latino expectare, ao qual o espetáculo remonta, é um olhar voyeurístico ao qual falta a consideração distanciada, ou seja, o tal respeito. Bom, deu para entender. A distância distingue o respeito do expectare. Olha bem, é a distância que distingue o respeito do espetáculo, tá? Então a distância distingue o respectare do expectare. Ou seja,
O respeito é o olhar para trás, é como se você estivesse remontando ali um histórico pessoal do indivíduo. E o outro, o espetáculo, é quando você olha para o indivíduo sem qualquer distanciamento, sem olhar algo do seu significado, do seu conjunto e do seu lugar de estar e de fala. De fala não digo, mas de estar. Tirou-se o respeito da brincadeira. Uma sociedade sem respeito, sem o pathos da distância, leva a uma sociedade do escândalo. O respeito é o alicerce da esfera pública, onde ele desaparece, essa sociedade desmorona. A decadência da esfera pública e a crescente ausência de respeito se condicionam reciprocamente. A esfera pública pressupõe, entre outras coisas, um não olhar para a vida privada. A tomada de distância é constitutiva para o espaço público. Hoje, em contrapartida, domina uma falta total da distância, na qual a intimidade é exposta, é invadida, por conseguinte, exposta publicamente e o privado se torna público. Aliás, por autodespodoramento, vamos dizer assim, porque é você que mostra-se ali para que o outro, sem distanciamento, te desrespeite, ou te invada, ou invada a sua intimidade. No momento em que ele escreve isso aqui, em 2017, 2018, isso ainda não era o suficientemente como é hoje. Hoje é muito. Eu me lembro que algumas pessoas que ficavam seus amigos nas mídias, nas redes sociais, não mostravam certas fotografias. E quando começaram a mostrar, a princípio a gente começou a achar aquilo meio escandaloso. Estava entrando na intimidade. Eram pessoas, às vezes, que eu conhecia, que eu respeitava, e que as via em trajes que eu não as veria naturalmente, normalmente, cotidianamente, e que me pareceu invasivo. Ou melhor, invasivo não, porque ela que estava mostrando. Ela, a pessoa. Mas depois isso se naturalizou. Quer dizer, está cada vez mais espetáculo, mesmo de pessoas que são sérias e que você respeita. Não é isso? Sem o afastamento, não é possível nenhum bom comportamento. Também o entendimento pressupõe um olhar distanciado. O entendimento pressupõe um olhar distanciado. A comunicação digital, ela desconstrói a distância de modo generalizado. A desconstrução da distância espacial acompanha a erosão da distância mental. A medialidade do digital, ou seja, você tem ali uma rede social dentro de um computador, um celular que está mediando a sua existência, a sua visão e aquilo que está sendo visto. Ela é nociva ao respeito, da forma como é feito. Porque quando você olha uma pessoa diretamente, não existe nenhum modelo de medialidade que te distancie. Mas você está distante pela pessoalidade do outro, o que inclui o respeito. Porque você está de frente à pessoa. Quando você está vendo a pessoa como se você fosse um voyeur, sem que naquele momento ela necessariamente supusesse que você estivesse olhando para ela ali, ou as coisas delas ali, ou se é que ela está imaginando que você também teria intenção de ver, né? Ela está exposta, perdeu-se o distanciamento. É justamente a técnica do isolamento e da separação, como em aditon. Aditon é o espaço no templo grego completamente fechado para o lado de fora. Seria um intervalo de espaço ali que é fechado para o lado de fora. Eu não saberia traduzir com outra palavra, eu vou usar essa aditon aí mesmo. Então, é justamente a técnica do isolamento e da separação como um aditon, não sei se é aditon ou aditon, que gera veneração e admiração. Então, quando você tem um preâmbulo, eu chamei de preâmbulo, né? Um lugar em que você não ultrapassa para ver a intimidade de alguém, você inclui o respeito. Se aquela pessoa já está devassada para você, não existe tal respeito.
Mas vamos separar as coisas. Por exemplo, você vê, eu sou um homem, né? Então vou falar de uma mulher que eu conheço, que eu respeito no dia a dia, na sociedade, talvez casada ou não casada, mas que eu respeite, obviamente, né? Porque eu não vou desrespeitar os outros, e que ela pareça, digamos que ela seja uma pessoa bela, ou talvez não, mas ela apareça em trajes íntimos, tipo assim, por exemplo, um biquíni. Se ela estiver com um biquíni numa praia e eu a ver, ainda está distanciado por mais que eu queira observá-la. E eu não vou ter coragem de observá-la feia ou bonita de maneira muito voyeur ou de maneira que ela possa perceber, porque seria desrespeitoso, não é isso? Mas se ela estiver na mídia social, eu posso esquadrinhar, colocar defeitos ou até elogiar para mim mesmo com as pessoas junto comigo. Olha o respeito indo embora, né? Então, quando você tem o Aditon, esse espaço no templo grego completamente fechado para o lado de fora, gera uma veneração e uma admiração. Esse espaço chamado Aditon aí, ele está sendo usado aqui um pouco metaforicamente, né? Avalia comigo aí, vê se você concorda. A falta de distância leva ao que o privado e o público se misturem. A comunicação digital fornece uma exposição pornográfica da intimidade da esfera privada. Olha bem, essa palavra pornográfica aqui, ela não tem o sentido necessariamente da erotização, ou da erotização baixa, vamos dizer assim. Ela não tem esse sentido necessário, não. Ela também está sendo usada um pouco como metáfora, para dizer que você está devassado na sua intimidade aos últimos cubos de consequência, tá bom? Também as redes sociais se mostram como espaço de exposição do privado. Eu estou falando principalmente do espaço de exposição das redes, mas ele parece que está falando de uma coisa mais global. A mídia digital como tal privatiza a comunicação, expõe, né, ao deslocar a produção de informação do público para o privado. Roland Barthes define, é um indivíduo, de repente é um filósofo, um sociólogo, eu já li alguma coisa dele, mas eu não estou lembrando exatamente quem é ele, mas conheço o nome, ele de nome. Então Roland Barthes define a esfera privada como aquela esfera de espaço, de tempo, onde eu não sou uma imagem ou um objeto conforme nós somos nas redes sociais ou nas mídias, para não falar só de rede social. Visto desse modo, não teríamos mais hoje qualquer esfera privada, pois não há agora nenhuma esfera em que eu não seria uma imagem e em que eu não haveria nenhuma câmera. Olha bem, eu devo estar defasado no tempo e no espaço ao falar disso que eu vou falar para vocês. Mas eu acho que um juiz do STF, um juiz do primeira vara, segunda, terceira, quarta, quinta, ele não deveria fazer uma entrevista dizendo algo dele e fazendo considerações a respeito dos fatos. Por quê? Porque ele tem uma autoridade que não deve ser atacada. Então, ele não pode ter uma exposição que o mediatize e que o deixe, exceto se ele conseguir manter muito a essência do poder que ele representa, do local, do locus que ele ocupa socialmente, e que daí emana uma autoridade até para decidir sobre a vida das pessoas, sobre fatos da vida das pessoas, ele tem que manter esse respeito. Eu sinceramente acho que ele não deveria dar essa entrevista. Eu acho que ele deveria ser resguardado. Assim como certos políticos não deveriam ter a vida devassada. Antigamente, juízes não davam pareceres públicos, principalmente se tinha uma causa em julgamento. E não davam pareceres a respeito de alguma curiosidade qualquer que alguém tivesse, exceto se fosse uma coisa oficial. Os próprios políticos não falavam de suas vidas. Vinham com seriedade, bons ou ruins, que às vezes alguns eram canalhas, mas falavam com seriedade a respeito de um determinado assunto, ainda que não fossem pessoas sérias. Hoje está tudo muito mediatizado, eu acho que isso tira muito o respeito da pessoa, né?
Tiveram alguns juízes aí, algumas pessoas ligadas à justiça, à polícia e tal, que tinham páginas na internet onde apareciam opiniões. E isso mais lá na frente é comparado com as suas atitudes, com as suas ações. Aí fica parecendo que o camarada é tendencioso quando de repente ele não foi ou foi, né? Mas tudo muito mediatizado. Não vou entrar no mérito se alguns foram ou não foram. A questão não é essa. A questão é de você achar, é de você estar lá vendo, é dele perder a aura do respeito que ele deveria ostentar pela função que ele ocupa. Né? Claro que a gente espera que ele seja sério, independente dele parecer sério. Né? Que não basta, como diz a esposa de César, não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. Pois é, a gente quer que ele seja honesto, mas começa por ele parecer honesto, ou parecer sério, ou parecer comprometido. Eu penso assim, talvez eu esteja errado. Visto desse modo, não teríamos mais hoje qualquer esfera privada, pois não há agora nenhuma esfera em que eu não seria uma imagem, em que não haveria nenhuma câmera. O Google Glass, eu nem sei se existe mais o Google Glass, transforma os olhos humanos, eles mesmos, em uma câmera. Os olhos mesmos fazem imagem. Assim, nenhuma esfera privada é mais possível. A imperiosa coação icônico-pornográfica desfaz integralmente. Olha bem, gente, o Google Glass é algo que não existe mais, tá? Não era uma coisa assim do nosso cotidiano, não. O Google Glass era um acessório na forma de um óculos, era bem um óculos mesmo, que possibilitava um tipo de interação dos usuários com alguns conteúdos, aquele negócio assim de realidade aumentada. Porém, ele foi descontinuado, parece que não houve tanto interesse, e ele foi mantido com uma outra vou chamar de uma outra divisão, né? Que passou a ser o Glass Enterprise Edition. Eu estou traduzindo aqui do que eu estou lendo, eu estou traduzindo assim, eu estou simplificando, né? E essa Glass Enterprise Edition, ela tem o objetivo de melhorar dinâmicas de trabalho com engenharia e design. Então ele ficou voltado mais para um tipo de trabalho e menos para o usuário final do cotidiano. O que parece interessante aqui, e que o Xu Han está falando, é que o Google Glass, quando ele era usado para a realidade aumentada, ele era muito mais imersivo e invasivo na vida do outro. Mas isso descontinuou. Porém, outras coisas surgiram, né? O metaverso é um lugar de imersão, mas ele não chegou a ser uma devassa, porque no metaverso você entra em locais, em locos erigidos virtualmente para ser o locus de algumas pessoas, para a venda de produtos. Você tem lá um avatar, a conversa entre avatares, você faz reuniões e tudo, então é como se fosse, por enquanto, um espaço de negócio, não é a intimidade da sua casa. Alguns fizeram o metaverso a partir da sua cama, né? Deitado na cama, o cara botava o óculos de coisa aumentada e com isso as pessoas visitavam ele ali. Alguns devassavam a própria vida, mostravam o seu cotidiano, o que faziam e tal, mas isso era uma coisa meio localizada. Não é exatamente conforme está acontecendo com as mídias de uma maneira geral, em que fotos, vídeos e algumas outras coisas estão expostas. Bom, então explicado isso aí, vamos voltar aqui para os nossos textos, né? Continuando a ler textos dele. O respeito está ligado aos nomes. A anonimidade e o respeito se excluem mutuamente. Olha bem, anonimidade e respeito se excluem mutuamente. Quando você está anônimo se dirigindo a alguma coisa a respeito de uma pessoa, você, normalmente, anônimo, você não tem o respeito e a deferência por aquela pessoa. Até porque você não está diante dela e ela não tem um substrato que você respeite de social. A comunicação anônima, que é fornecida pela mídia digital, desconstrói enormemente o respeito. Isso é verdade. Tanto é que a gente se xinga muito na internet. O cara que fala um troço, o cara faz um comentário a respeito de uma coisa que você está vendo, que você não concorda, você vai lá e xinga ele. Isso é estupidez, né? Então, a comunicação anônima, conforme é fornecida pela mídia digital,
desconstrói enormemente o respeito. Ela é corresponsável pela cultura da indiscrição e da falta de respeito. E isso está em disseminação. Também o shitstorm. Olha bem, shitstorm é um termo traduzido como tempestade de indignação. Eu vou dizer assim, a indignação forte, né? Então, também a indignação forte é anônima. E nisso consiste a sua violência, exatamente. Aquela indignação assim, que o indivíduo xinga o outro, usa nomes terríveis, chama ele de burro, de estúpido, de canalha, de alguma coisa assim, por ele ter emitido um pensamento que não tem a ver com ele, baseado no anonimato que você se sente no direito de escrever aquilo ou o outro sente direito em relação a você. O nome é a base para o reconhecimento, o nome é a base para o reconhecimento, que sempre ocorre de modo nominal. Também estão ligados à nominalidade práticas como a responsabilidade, a confiança ou a promessa. Pode-se definir a confiança como uma crença nos nomes. A responsabilidade e a promessa também são um ato nominal. A mídia digital que separa a mensagem do mensageiro, o recado do remetente, aniquila o nome. É verdade. O shitstorm, que eu chamei de a super indignação, aí tem causas múltiplas. Ele ou ela é possível em uma cultura de falta de respeito e indiscrição. Antes de tudo, é um genuíno fenômeno de comunicação digital. Você não faz isso no meio da rua com uma pessoa qualquer, exceto se estiver acontecendo uma coisa muito fora do normal. Antes de tudo, é um genuíno fenômeno de comunicação digital. Assim, se define fundamentalmente das cartas dos leitores que estão ligadas às mídias escritas analógicas e que ocorrem de modo expressamente nominal. Se diferem. Cartas de leitores anônimas acabam rapidamente no cesto do lixo das redações de jornais, certo? Mas isso aí nós estamos falando de jornais, uma coisa assim para a prática antiga. Uma outra, quando é anônimo, a pessoa não tem respeito por aquilo. Uma outra temporalidade caracteriza a carta de leitor. Enquanto se a redige esforçadamente à mão ou com máquina de escrever, coisa antiga, né? A exaltação imediata já desvaneceu. Quer dizer, há um tempo, né? A comunicação digital, em contrapartida, torna-se uma descarga de afetos muito instantânea. Então, olha bem, quando você vai falar de uma reportagem que você leu no jornal, vai mandar carta como leitor, ainda que anônimo ou nominado, que você escreve lá para aquela... Enquanto você está escrevendo, sobre tudo aquilo que você está olhando e discordando, você teve tempo de distanciamento de escrever de uma maneira um pouco mais civilizada. Quando você está no furor da sua indignação, seja ela uma super indignação, seja ela razoável ou não, você vai fazê-lo com toda a indignação instantânea. E isso complica demais. Ele está falando aqui, a mídia digital é, desse ponto de vista, uma mídia de afetos. A conexão digital favorece a comunicação simétrica. Hoje em dia, aqueles que tomam parte da comunicação não consomem simplesmente a informação passivamente, mas sim geram eles mesmos alguma coisa ativamente. Ou seja, muitas vezes você vê um vídeo e se comunica também com as pessoas que comentam o vídeo, né? Quer dizer, vai e volta. Nenhuma hierarquia clara separa o remetente do destinatário. Quer dizer, ele pode ser um gênio do lado de lá e você um estúpido do lado de cá, mas você está conversando com ele de uma maneira horizontal. Inclusive se você acha que ele é que é o estúpido, né? Bom, todos são simultaneamente remetentes e destinatários. Essa simetria, porém, é prejudicial ao poder. A comunicação do poder caminha em uma direção, ou seja, do poder, ou seja, de cima para baixo. O refluxo comunicativo, ou seja, aquilo que volta, destrói a ordem do poder. Claro, a ordem é vertical. O shitstorm é um tipo de refluxo com todos os efeitos destrutivos. Porque se aquela pessoa tem uma posição não de poder, mas de inatacabilidade, porque você é uma pessoa, você é um ser humano que respeita os outros seres humanos, né? Aquela capacidade de atacar aquele sujeito com uma super indignação, ela seria restrita aos seus sentimentos internos. Você não teria assim uma imediata resposta a uma coisa qualquer que te parecesse ali e que você, na presença dele, e que você daria lugar a essa super indignação. Então, quer dizer, olha bem, houve esses efeitos de retorno, esse refluxo aí,
essa horizontalidade de ida e volta do destinatário e do remetente, né, através da mídia digital, é destrutivo. Então, essa super indignação, ela aponta para deslocamentos econômicos e deslocamentos de poder na comunicação política. Ela se infla no espaço que é francamente ocupado pelo poder e pela autoridade. Já em hierarquias planas, lançamos-nos no shitstorm, que é a super indignação. Eu não quero falar toda hora essa palavra. O poder como mídia de comunicação cuida para que a comunicação flua em um sentido. A seleção de curso da ação feita pelos detentores do poder é seguida, por assim dizer, sem ruídos pelos subalternos do poder. O ruído ou o barulho é um indício acústico do começo da desintegração do poder. Também a super indignação é um barulho comunicativo. O carisma, enquanto expressão aural do poder, da aura do poder, seria melhor escudo de proteção contra a super indignação. Ele não deixa inflar, né, desde o princípio. O poder, o carisma é ligado ao poder. O presente do poder reduz a improbabilidade da aceitação da minha seleção de curso de ação, da minha decisão de vontade por parte de outros. O poder como meio de comunicação consiste em, tendo em vista a possibilidade de um não ou do não, aumentar a probabilidade do sim. O não é sempre alto. A comunicação de poder reduz consideravelmente o ruído e o barulho, ou seja, a entropia comunicativa. Assim, a palavra de poder elimina repentinamente o barulho que se infla. Ele produz um silêncio, a saber, o espaço para as ações. Quer dizer, quando você retira o poder, você dá força para a superindignação. Você deixa que ela apareça. Bom, Sociedade da Indignação. Vou ler mais um pedacinho aqui para o vídeo não ficar muito longo. As ondas de indignação são eficientes em mobilizar e compactar a atenção. Por causa de sua fluidez e volatilidade, elas não são, porém, apropriadas para organizar o discurso público, a esfera pública. Elas são incontroláveis, incalculáveis, inconstantes, efêmeras e amorfas demais para isto. Elas se inflam repentinamente e se desfazem de maneira igualmente rápida, as ondas de indignação. Nisso elas se assemelham ao que ele chama aqui de smart mobs, que em português seria traduzido como multidões espertas. Falta a essas multidões espertas a estabilidade, a constância, a continuidade que seria indispensável para o discurso público. Desse modo, elas não se deixam integrar em uma unidade discursiva. As ondas de indignação surgem frequentemente em vista de acontecimentos que têm muito pouca relevância social ou política e, isso agora sou eu que estou dizendo, e o que é pior, elas exemplificam a pasteurização da informação e de um conhecimento subjacente ali. Porque às vezes a pessoa está falando de uma coisa que você não está entendendo, você está super indignado pensando que ele falou outra coisa, ou com a incompletude da informação pela sua incapacidade de entender, ou até às vezes a incapacidade do outro de comunicar, mas você se dá o direito de ter a onda de indignação e ter a super indignação. E você recria essa indignação nas projeções. Desculpa, não é que você projeta, mas os outros vendo a sua se somam. Então é a onda, né? A sociedade de indignação é uma sociedade do escândalo. Ela não tem contenance, ou seja, ela não tem compostura, ela não se contém. A desobediência, a histeria e a rebeldia são características das ondas de indignação, não permite nenhuma comunicação discreta e factual, nenhum diálogo, nenhum discurso. O mais interessante é que as pessoas fazem uso dessas ondas de indignação de maneira instantânea sobre assuntos que não valem a pena, ou coisas pontuais, mas de um pensamento como um todo, de uma ação como um todo, de uma ação política engendrada por grupos a favor ou contra uma determinada causa, essas pessoas não se mobilizam para se indignar de maneira pautada, não fazem uso da tal indignação, não pensam sobre aquilo, não se pautam para fazer aquilo, então não existe um movimento político, existe simplesmente um xingamento. Bom, em Psicologia das Massas, o psicólogo de massas Gustave Le Bon
definem a modernidade como a era das massas. Não existe coisa mais massiva, né, do que você numa rede social lá tem 5.000 visualizações, ainda que você não tenha 5.000 amigos, vídeos com 10.000, às vezes tem vídeos que falam umas bobagens que não tem nada a ver, com 48.000, outro dia eu vi em 2 horas lá um vídeo muito besta, muito estúpido, em 2 horas ele estava com 425, 20 e poucos mil visualizações no canal do cara que tem a visualização pra caramba. É impressionante isso. Muito bem. Ela formaria um daqueles momentos críticos no qual o pensamento humano estaria prestes a se transformar. O presente seria um período de transição de anarquia. A sociedade futura terá de contar em sua organização com uma nova força, a saber, a força das massas. Ele falou em futuro, esse futuro já está acontecendo, né? Depois que ele fez esse livro, aqui no Brasil nós já estávamos passando por algumas transformações que não eram benéficas, porque eram massas que estavam se indignando contra coisas que não eram necessariamente as que estavam agredindo as massas, as pessoas. Depois elegeram certas figuras que pioraram demais o ambiente do país, não só aqui como em outros lugares também. Depois nós tivemos um retorno caótico com figuras políticas esvaziadas em seus discursos, mal posicionadas em relação aos seus poderes, não porque sejam essencialmente, mas porque foram desqualificadas por as mídias que influíram sobre essas massas, né? A era na qual nós estamos será, na verdade, a era das massas. Isso é verdade. O Le Bon, o tal psicólogo, ele vê o legado da ordem da soberania ruir. Sim, a soberania das pessoas, a soberania do conjunto de pessoas, o direito de governar a si próprio, ou de comandar o seu território, ou de se manter intocado por respeitabilidade àquilo que seja pertencente a um grupo de pessoas, né? Uma nação, por exemplo. Agora a voz do povo conseguiu preponderância. Mas que povo, de que forma, eu pergunto? As massas fundaram sindicatos aos quais todos os detentores de poder se submetem, bolsas de trabalho que, desafiando todas as leis econômicas, tentam regular as condições de trabalho e de salário. Sim, os representantes do parlamento seriam apenas seus servos. Essa palavra aqui foi meio ruim, né? Mas seriam seus representados e, portanto, sujeitos às necessidades básicas ou discutidas com esses representados, né? Então, realmente, criamos ali na era das massas a questão dos sindicatos, até porque a população mundial cresceu muito e tal. Os representantes do parlamento seriam apenas seus servos. A massa aparece para Le Bon como um fenômeno da nova relação de soberania. Sim, o direito divino das massas substituiu o direito divino do rei. Então, isso foi uma transposição histórica que nós todos participamos. Então, nós vivemos na era das massas. Hoje, eu vejo isso muito mais fluidamente, mas massas que não têm pensamento, elas estão sendo direcionadas para qualquer lado. Onde eu disse que dessa evolução que criaram essas massas, mas que fundamentavam alguns pensamentos, alguns até que não eram normais, bons e tudo, mas que eram e que constituíam uma soberania dessas pessoas, hoje isso está pulverizado, isso está problematizado. Porque quando você acaba com a representação política, você está acabando com a sua própria capacidade de dizer algo para o sistema. Você não tem interlocutor, se o interlocutor está lá à deriva, você vota nele, depois você diz que ele é uma porcaria, e se ele for mesmo, qual condição que você teve para ser representado? Claramente encontramos hoje, novamente, uma crise, uma transição crítica pela qual uma outra revolução, a saber, a chamada Revolução Digital, parece ser responsável. Parece que ela está acontecendo, ou ela já aconteceu, ou ela está para ser muito pior. Eu diria que talvez as revoluções digitais, com o avanço das tecnologias, elas estão ficando cada vez mais profundas. Você vê a questão da internet. Você tem 5% da internet que todos nós transitamos, 95% da internet é deep web. E tem uma parte lá que é até perigosa, né? Que é a dark web. Bom,
Então, mais uma vez, uma formação dos muitos ameaça a relação de poder e da soberania. A nova massa é um enxame digital. O enxame é quando você tem infinitos indivíduos que estão caminhando num grupo ali. Aquele é um enxame como um enxame de abelhas. O enxame digital não é nenhuma massa, porque nele não habita nenhuma alma. Não é como uma representação do sindicato do fulano ou dos governos dos países tais, que tem ali ideias discutidas, que são soberanas suas discussões, que são respeitadas nas suas representações, que cada um tem um poder de fala e de voz. Não, o enxame é como se você soprasse um enxame e ele fosse para o lado onde você soprasse. Ele não tem alma, ele não tem uma discussão, ele não tem uma ideia, uma identidade. É apenas um enxame. A alma é aglomerante e unificante, é como se fosse parte de um mesmo corpo, um corpo informe, sem destino. O enxame digital consiste em indivíduos singularizados. A massa é estruturada de um modo inteiramente diferente. Ela revela propriedades que não podem ser referidas aos indivíduos. Os indivíduos se fundem em uma nova unidade, no qual eles não têm mais nenhum perfil próprio. Um aglomerado contingente de pessoas ainda não forma uma massa. Um aglomerado contingente de pessoas ainda não forma uma massa. Então, não existe uma massa. O que existe é um enxame. O enxame digital não é uma massa, porque ele não tem alma. Ok? Bom, vamos pegar aqui, desmediatização. A mídia digital é uma mídia de presença. Sua temporalidade é o presente imediato. A comunicação digital se caracteriza pelo fato de que informações são produzidas, enviadas e recebidas sem mediação por meio de intermediários. Olha bem, a comunicação digital se caracteriza pelo fato de que informações são produzidas, enviadas e recebidas sem mediação por meio de intermediários. Quer dizer, sem mediação. Não, peraí. A comunicação se caracteriza pelo fato de que informações são produzidas, enviadas e recebidas sem mediação por meio de intermediários. Tá. Digamos que você escreve um e-mail que ele vai direto. Você colocou lá que a pessoa viu, não tem intermediário. Eu diria que a intermediação, no caso, é uma intermediação pro forma, porque é a própria mídia ou o próprio computador, né? Mas tudo bem. Elas não são autoridades que transferem uma comunicação de um lado para outro. Elas não são dirigidas e filtradas por meio de mediadores. Sim, não tem alguém que lê ali para saber se aquilo pode ser ou não publicado. Aquilo é publicado do jeito que vem. Tá, é verdade, porque na mídia digital, os que seriam os intermediários, por exemplo, o próprio YouTube, o próprio Facebook, o Instagram e tal, eles agora têm lá, não xingue, não fale, o TikTok outro dia virou e falou, se você quer realmente escrever isso aqui e tal, eu tinha escrito uma palavra forte, que não era um nome feio, mas era uma palavra forte, a respeito de um assunto, não da pessoa que tinha proferido o assunto. Aí ele perguntou se ele, aí o algoritmo lá achou que eu estava xingando e perguntou se eu queria dizer aquilo. Eu pensei assim, ele não vai publicar porque acha que eu estou falando um nome feio. Então eu troquei as palavras e disse a mesma coisa em outras palavras. Quer dizer, ali no caso houve uma mediação. Mas estar ali não é ser mediativo, né? Muito bem, a instância intermediária interventora é cada vez mais dissolvida, é verdade. Mesmo quando você tem um algoritmo lá lendo alguma coisa, ele não dá conta de nada. Você pode dizer horrores ali com outras palavras que ele não percebe. Então, mediação e representação são interpretados como não transparência e ineficiência, como congestionamento do tempo de informação. Quer dizer, é como se a mediação estivesse ali atrapalhando a comunicação, sendo que a comunicação é imperfeita, até porque você não tem mediadores. Uma mídia eletrônica de massa clássica, como o rádio, por exemplo, só permite uma comunicação unilateral. É ele que fala. Você pode mandar um bilhete para dentro lá ou falar alguma coisa. Hoje em dia eles abrem o WhatsApp, tudo, mas aquilo é filtrado. Não sai qualquer coisa. Se você tivesse direto acesso à rádio, aquilo sairia na sua voz, sairia ali, falando qualquer bobagem. A rádio não faria o papel de mediadora. Uma mídia eletrônica de massa clássica, como o rádio, só permite uma comunicação unilateral, por causa de sua estrutura anfiteatral, quer dizer, tem um anfiteatro, né? Nenhuma interação é possível. A sua transmissão radioativa
por assim dizer, permanece sem reflexão. Ela sempre transmite em uma única direção. O destinatário da mensagem é condenado à passividade. Você está ouvindo que o cara está falando na rádio lá e não pode falar nada. Quer dizer, pode, né? Mas tem uma mídia que vai permitir ou não permitir que seja veiculado. Normalmente não seria. A rede apronta para uma topologia completamente diferente do anfiteatro, o qual tem um meio transmissor. Esse meio exterioriza também como instância de poder. Então, aqui ela abaixa o poder de um lado e eleva o poder do outro, a mídia, a rede. Ao contrário das rádios unilaterais, das próprias TVs e tal, que não eram interativas. Hoje não somos mais destinatários e consumidores passivos de informação, mas sim remetentes e produtores ativos. Na boa parte das vezes, nós próprios somos o espetáculo, nós próprios somos os consumidores. Não nos contentamos mais em consumir informações passivamente, nós queremos também produzi-las. É o que eu estou fazendo aqui agora, e comunicá-las ativamente nós próprios. Somos simultaneamente consumidores e produtores. É verdade. E isso para qualquer papel. Aqui, por exemplo, eu estou tentando trabalhar com vocês, junto comigo, de uma maneira horizontal, porque eu não me considero gênio em nada, mas de qualquer forma eu estou tentando produzir um conteúdo em que vocês possam discutir comigo, lendo o que eu li, absorvendo o que eu estou absorvendo e até completando meu ponto de vista, ou até discordando dele, ou discordando do próprio autor. E estou elegendo um autor que tenha capacidade e competência para dizer o que está falando. Nessa intermediação aqui digital, nenhum dos dois lados tem autoridade, né? Nós somos simultaneamente produtores e consumidores. Muitas vezes você consome coisas que não valem a pena, que não têm sentido. Bom, esse duplo papel aumenta enormemente a quantidade de informação e, em troca disso, a qualidade vai por ralo. A mídia digital não oferece apenas uma janela para o assistir passivo. Se bem que tem gente que fica ali o tempo todo olhando e não fala nada, né? Mas sim também para a porta através das quais passamos informações produzidas por nós próprios. Windows é uma palavra que significa o quê? Janela, né? Windows são janelas com portas que se comunicam com outras Windows sem espaços ou instâncias intermediárias. Por meio do Windows, nós lançamos um olhar apenas a um espaço público, não apenas, mas assim também a outros Windows. Nisso, as mídias digitais se distinguem das mídias de massa, antigas, como a rádio ou a televisão. Mídias como blogs, Twitter, o atual X, o Facebook, desmediatizam, né, a comunicação. Desmediatizam a comunicação. É como se a mídia ali deixasse de existir. É como se você estivesse na sala do outro conversando com ele, mas você se sente no direito de xingá-lo e devassá-lo. A sociedade de opinião e de informação de hoje se apoia nessa comunicação desmediatizada. Todos produzem e enviam informação. Todos são mídias, todos não são mídias. A desmediatização da comunicação faz com que jornalistas, esses antigos representantes elitistas, né, esses fazedores de opiniões e mesmo sacerdotes da opinião pareçam completamente superficiais e anacrônicos, sendo que alguns deles são muito sérios e vale a pena estudar o que eles estão falando. Mas eles estão bastante descaracterizados. Ainda bem que existem alguns que têm nome, que têm personalidade e conseguem segurar a onda, né? Alguns para o mal. A mídia digital dissolve toda a classe sacerdotal desses jornalistas. A desmediatização generalizada encerra a época da representação. Hoje, representação inclusive no momento ali da mídia, não necessariamente do parlamento. Hoje todos querem estar eles mesmos diretamente presentes e apresentar as suas opiniões sem intermediários. A representação recua frente à presença ou à copresença de todos nós. Bom, nos anos de 1970, houve nos Estados Unidos um sistema televisor, né, com uma função interativa chamada QUBE, Question Your Tube, ou seja, questione sua TV. Isso houve. O question indicava ou indica a possibilidade de interação. O sistema dispõe de um teclado que permite, por exemplo, a escolha entre reproduções de diversas peças de roupa. Esse aparato faz possível um simples procedimento de escolha. Mostra-se na tela, por exemplo, candidatos
para o posto de direção de uma escola. Com uma tecla é possível se decidir a favor de um candidato. Era uma maneira de haver interação. Eu não conhecia isso, nunca ouvi falar. Flusser, deve ser um autor, né? Eu não conheço. Distingue as decisões dos sistemas QBE de decisões existenciais. Entre uma decisão existencial e suas consequências imprevisíveis se estende um abismo temporal e existencial. Não é possível fazer imediatamente a experiência das consequências de minha decisão. Assim, toda decisão existencial está atada a dúvidas. A hesitação e a vacilação acompanham. Flusser admite que o sistema QB nos permita decompor decisões existenciais em decisões pontuais e atômicas, a saber, em átomos que são instantaneamente efetivos. Partindo desse sistema QBE, o Flusser retrata para si uma democracia futura. O sistema QBE faria possível uma democracia direta de vilarejo. Flusser tem em mente uma democracia desideologizada, na qual, isso não existe, né? Na qual tudo que conta é o saber e a competência. Isso significa que no sistema QBE, que eu poderia chamar apenas de Cube, a competência de cada um dos participantes e o peso de cada competência, livre de toda ideologia, entra claramente na ordem do dia. E são todas iguais, é uma coisa bem linear. Nessa democracia desideologizada, os políticos são substituídos por especialistas que administram e otimizam o sistema, e não o comandam, né? Tanto representantes políticos como partidos seriam, então, superficiais. Flusser liga, além disso, o sistema Cube a uma forma utópica de vida na qual o ócio e o engajamento político coincidem. Para os assinantes do sistema Cube, o ócio já é o lugar das verdadeiras decisões. A observação da tela é para eles o lugar do engajamento político, social e cultural, e o seu espaço privado é para eles a república, a coisa pública, política é ócio. No belo futuro que o Flusser estava vendo, a participação política corria bem sem qualquer discurso cansativo, sem discurso entediante, né? Hoje, aquele sistema Cube extremamente aprimorado, no qual uma grande parte da humanidade participa, sobre o qual Flusser sonhava, tornou-se uma realidade muito além do que Flusser sonhou. Ele torna possível escolhas digitais que ocorrem diariamente de hora em hora. A política ocorre, então, por assim dizer, colateralmente. E o que é pior, não é desideologizada, que ninguém faz nada por intenção. E a ideologia muitas vezes aparece dependendo do seu pensamento. E você vai calcar no botão que lhe parece semelhante àquele do seu pensamento. O botão de curtir é uma cédula eleitoral digital, sim, e descurtir também, seria o oposto. A internet ou o smartphone são um novo local de eleição, e o clique do mouse ou um rápido toque com o dedo na tela substitui o tal discurso. Isso é o mais imediato que se consegue. É quase que de hoje para ontem. A democracia direta do vilarejo de Flusser porta, com a sua ideia de conexão, traços utópicos, contrariamente à sua crença, a decisão política em sentido próprio é sempre uma decisão existencial, na maneira dele de pensar. Aquelas decisões pontuais e atômicas que são instantaneamente efetivas afundam para um nível de decisão de compra descompromissada e sem consequência, ou seja, nós deixamos de ser qualquer outra coisa a não ser e passamos a ser apenas consumidores. Na tela do Cube, a distinção entre escolher e fazer compras era inteiramente suspensa. Escolhe-se como se compra, só. E, segundo ele, não havia ideologia. Assim, o ócio se mostra como shopping, ou seja, fazer compras. O seu sujeito não é o homens ludens, o homem lúdico, mas sim o homem econômico. O fazer compras não pressupõe nenhum discurso. Aliás, o que a sociedade quer da gente? Quer que você seja consumidor, né? Bom, eu vou finalizar para dizer o seguinte: nós andamos e chegamos a uma ideia que diz o seguinte: nós temos sido uma sociedade à maneira de um enxame, sem raciocínios mais profundos, não totalmente desideologizada, mas
submetidos a ideologias sem o nosso pensamento, correndo para o lado do sopro que nos remetem. Então, essa sociedade do enxame, esse livro No Enxame de Byung-Chul Han, que são as perspectivas do digital, escrita há 7, 8 anos atrás, mas que remonta a coisas de antes do livro e depois do livro também, como consequências que ele soube prever e soube dizer, é um livro muito importante para a avaliação do nosso tempo atual. Eu vou indicar então para você Byung-Chul Han, o livro No Enxame, Editora Vozes, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção. Se você não... Bom, eu estou falando isso no final do vídeo, né? Mas se você não conseguir ver, vai vendo por partes. Mas isso eu tinha que dizer no início. Muito obrigado pela sua atenção. Passe esse vídeo para frente, deixe seu comentário, deixe seu like. Isso faz bem para mim diante do algoritmo do YouTube. E até o próximo programa Pontuando. Até lá.